Tinha que ter postura, a gente ia toda vez que você deixava assim, então jornal sobre trabalho, a gente ensaiava para participar da marcha. Exato. Mas ela veio agora nesse horário, ela não veio. Eu não estava com ela agora. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos profundamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Pedro e São Paulo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ser? Pode ficar mais agradável, sim. Muito bem. A senhora vai... Isso. Só para a gente se localizar na nossa formação, né? Quando nós temos o trabalho de fazer os fundamentos para a verdadeira educação, essa que compreende o desenvolvimento e a educação da alma através do desenvolvimento, né, de mecanismos de virtudes, e isso especificamente é a educação da inteligência e da vontade. Então, nós fizemos aí uma introdução da espiritualidade até aqui, e conforme a orientação que nós estamos tendo de como deve acontecer a verdadeira educação, então tem um planejamento da formação permanente de professores e de todo o quadro organizacional, né, que compreende o colégio, enfim, né, para a verdadeira educação. Esse edifício que está sendo construído, essa etapa agora que nós entramos, né, são elementos que o professor Luciano irá expor para nós, que faz parte dessa continuação da formação de espiritualidade. Então, nesse momento, essa exposição da sequência de aulas que agora nós tivemos com o professor Luciano, acrescenta e nos prepara para o próximo passo da vida de espiritualidade. Nós temos uma estrutura, né, um mapa da vida espiritual. E aí, o conhecimento desses elementos que o professor Luciano vai apresentar, vai expor ao longo de algumas aulas aí, né, seguidas, o quanto foi necessário ter um planejamento, né, e vai ser possível expor e apresentar todo o conteúdo. E aí nós continuaremos depois com a formação de espiritualidade, dando essa estrutura da vida espiritual. Então, essa parte que o professor Luciano vai adentrar é necessário para continuarmos avançando. Okay? Obrigada. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, uma vez que se deseja galgar ou alcançar uma vida espiritual sólida, é necessário também saber algumas verdades de fé, porque vamos alcançar um amor a Deus através de nossa fé. Logo, com os fundamentos de nossa fé, poderemos, assim, andar solidamente pelas vias espirituais que escolhermos, seja ela qual for. Então, Dona Vera me convidou para dar um curso básico sobre catequese, onde vamos trilhar um breve caminho das principais verdades de fé e
de algumas coisas referentes aos sacramentos que a igreja nos oferece, que Deus nos permite viver. Nossa primeira aula de catequese, nossa primeira catequese, digamos assim, eu quero tocar no tema de Deus. Deus caritas est. Deus é amor. E o homem, por si só, conseguiria alcançar esse amor? Conseguiria alcançar a Deus? O homem, por sua própria natureza, ele alcançaria o conhecimento de Deus? Sim. Deus infundiu no homem a capacidade de conhecê-lo. Quando olhamos a ordem da natureza, conseguimos perceber que há um ordenador. Não é que todos os dias o sol nasce porque, de maneira aleatória, o sol decidiu nascer. Não é que as estações do ano são definidas porque aconteceu uma explosão e nessa grande explosão o verão disse, logo depois da primavera eu chego. Não. Há uma ordem porque há um ordenador. Comentava na primeira aula, né, que depois da inspiração aí dos professores em fazer a horta, eu também em casa decidi fazer umas mudinhas. E semana passada eu decidi colocar algumas sementes para brotar. Então eu preparei a terra, eu e minha esposa preparamos a terra, colocamos lá as sementes, todos os dias colocando água. E domingo eu vi os primeiros brotinhos saírem. Digo, olha, tô ficando craque. A minha horta. Aí quando foi na segunda, eu vi que o brotinho já tinha pelo menos 1 centímetro. Segunda ontem, né? Pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Digo, minha Nossa Senhora, eu acho que não é minha força, não. E há uma ordem em tudo isso. Não é simplesmente o professor Luciano, a professora Maiara, que estão regando ali todos os dias, que por causa disso acontece o milagre da vida. Não, é necessário água? É necessário água também. Mas muito mais necessário é a sustentação de um ser que é imaterial, que está fora do tempo, como falava o professor Eduardo na última aula dele. Então, o homem, ao observar todas essas coisas, um brotinho de uma planta, ele consegue perceber que há algo superior a tudo aquilo que vemos. Né? E não somente a ver o ordenamento da natureza e, através disso, chegar a conhecer que, nossa, há um Deus, como aconteceu com Aristóteles. Né? Ele chamava Deus de motor imóvel, não tinha um conhecimento ainda das Sagradas Escrituras e da profundidade da revelação. Então, ele observando todas essas coisas, observando a matéria, observando as ordens, falou, opa, existe um motor que move tudo. E esse motor é imóvel. Esse motor não é material. Provavelmente esse motor é aquele que criou todas as coisas e sustenta ainda todas essas coisas. Porque se não houvesse um sustentador, as coisas entrariam em desordem. Né? Então Aristóteles, pagão, numa era pré-cristã, ele teve essa capacidade de, pela pura razão, chegar ao conhecimento de que há um Deus. Fora isso, Deus, em sua bondade infinita, coloca no coração, infunde no coração de cada homem, infunde na alma de cada ser humano, a capacidade, ou melhor dito, a necessidade das coisas grandes, daquilo que é eterno, de amor. O homem, pela sua natureza, tem desejo de amar e ser amado. É a natureza do homem. Por isso que vemos tantas pessoas fazendo loucuras para chamar a atenção. Tantas loucuras. Tantas loucuras. Esses dias me chegou um vídeo de umas pessoas que estavam arriscando a vida para tirar fotos em penhascos. Simplesmente para tirar uma foto e dizer, olha, eu estou num penhasco, estou arriscando a minha vida. E com isso ganhar o quê? Visualização.
ser amado. Essas pessoas só querem ser amadas. É um coraçãozinho, né? Um símbolo muito utilizado para o amor. As pessoas só querem ser amadas. Porque o ser humano ele tem o desejo de ser amado. E desejo de amar. Só que, quando não se tem uma boa moral natural. Estou falando de, não vou fazer isso porque é pecado. Não. Uma reta intenção. Uma boa moral. Uma coisa que eu observo a natureza e digo, opa, isso não é para mim. Eu não vou pegar nada dos outros porque não é meu. Não é um direito meu subtrair algo de alguém. Então, uma pessoa com a reta intenção, ela consegue também chegar ao conhecimento de que há um Deus. Porque ao olhar para ela mesma, ela vai dizer, nossa, eu posso ser tão amado, mas tão amado, mas tão amado, que criatura no mundo conseguiria suprir esse amor. Nem todas as criaturas juntas. Tem aí 8 milhões de seguidores na rede social. É suficiente? Não. O ser humano ele deseja ser amado. E ele com essa reta intenção consegue chegar à conclusão de que ele só consegue ser amado de maneira plena por algo superior a ele, que é Deus. Então o ser humano, por pura natureza, sem necessidade de fé, de revelação da igreja, de um colégio católico, ele consegue sim chegar à verdade, que existe um Deus. Só que isso é muito difícil. Venhamos e convenhamos. É isso? Por isso, Deus, em sua bondade e em seu amor, se revela à humanidade. Mesmo após o seu filho, a sua criatura mais perfeita da criação primeira, haver-lhe apunhalado pelas costas. Mesmo após Adão ter pecado e cometido um ato de desobediência ao Pai, ainda assim Deus ama o ser humano e continua insistindo para que esse ser humano entenda de que ele é amor. E que tudo aquilo que ele fez foi por amor. Então, Deus começa a se revelar aos homens. Deus continua se revelando para Adão. Deus continua se revelando aos filhos de Adão. Tanto é que Abel oferecia sacrifícios a Deus. Eles tinham essa consciência. E aí temos todos os patriarcas, Abraão, Noé, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Com Moisés tem aquele boom, porque até Moisés não existia a revelação escrita. Existia a revelação em que Deus foi lá e apareceu para Abraão, Deus falou com Noé e tudo mais, só que tudo isso era passado de maneira por uma tradição oral. Então, com Moisés, Deus fala, não, filho, vem aqui. Preciso de você como instrumento para escrever tudo aquilo que aconteceu na história até então. Então, Deus utiliza de Moisés para escrever desde a criação até a entrada triunfal na Terra Prometida. Temos aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Foram feitos por Moisés. O finalzinho dele lá foi feito por os discípulos de Moisés, mas é considerado também todo o livro de Moisés. E Deus aí começa a se revelar de maneira mais profunda ao homem. Deus agora chama um povo de seu. Deus agora escolhe alguns para conviver com ele, os sacerdotes da antiga aliança. Deus agora, não podendo mostrar a sua face para que o homem não morra de amor, mostra suas costas e revela seu nome. E o homem se encanta. Se mostra aos profetas e os profetas vão falar
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Uma tradução mais literal, pode até parecer escandalosa, é violaste-me, Senhor, e eu me deixei violar. Deus chega e adentra o coração do homem de tal maneira que rasga e escancara o coração do homem, e o homem, eu quero isso. E assim aconteceu com os profetas. E Deus se revela e se revela e se revela até chegar à plenitude de sua revelação. E o maior ato de amor, que é justamente o que estamos vendo essa semana na Lexio, de entregar o seu próprio filho por aquele miserável, desgraçado, e que inclusive provavelmente foi para o inferno de Judas, que estava ali, comungou sacrilegamente. Nosso Senhor lavou os seus pés. Nosso Senhor o beijou com todo o afeto, mesmo sabendo que Judas estava ali para traí-lo. Nosso Senhor, quando morre na cruz, Nosso Senhor morre também por Judas. E aí acontece a plenitude da revelação. Cristo, como a face do Pai, se mostra à humanidade. Há algumas verdades de fé que são de fato mistérios. O primeiro e maior mistério de nossa fé é a Santíssima Trindade. O homem, pela sua natureza, pela razão, não conseguiria chegar ao conhecimento de que Deus é uno e trino. Portanto, Deus se revela nas Sagradas Escrituras. Deus se revela também através dos estudos e das meditações dos grandes santos, dos padres apostólicos, dos próprios apóstolos. E aí, hoje em dia, temos e sabemos essa verdade que Deus é um, mas também é três. Mas como assim, professor? Deus é um em sua natureza. Sua natureza é divina. E Ele é Deus. Mas, nesta natureza divina, há três pessoas totalmente distintas uma da outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade e a trindade é o primeiro mistério da nossa fé. Unidade e trindade de Deus. Em sua natureza, Ele é um só. Mas, em pessoa, Ele é três. O Pai, o Criador e sustentador de todas as coisas. O Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, segundo o mistério da nossa fé. Segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho, Redentor do homem, ele que se encarnou no seio de Maria Santíssima, ele que caminhou por essa terra aproximadamente 2000 anos atrás, falando da boa nova, do Evangelho, ele que morreu, sofreu sua paixão e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje em dia está sentado à direita do seu Pai, Todo-Poderoso, e dali há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse é o Filho. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Gerado, não criado. Tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Tem a mesma substância, a mesma natureza. Não é um Deus à parte, é o mesmo Deus. Porque partilham da mesma natureza. O Espírito Santo tem como missão, ou é mais próprio da pessoa do Espírito Santo, a santificação, a iluminação. No credo de Nicéia e Constantinopla, dizemos que ele falou pelos profetas. Então, o Espírito Santo, ele vem auxiliando o povo de Israel, auxiliando o povo de Deus, e continua de uma maneira muito mais presente agora na Santa Igreja, após Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo por nosso Senhor e pelo Pai aos apóstolos, à Santíssima Virgem e aos apóstolos, a toda a Igreja. 50 dias após a sua Páscoa. Como? Eu acho que esse ano é 23 mesmo.
Bom, então, temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Ele que ilumina, santifica, consola. Nosso Senhor chama o Espírito Santo de Paráclito. Imagina a aflição dos apóstolos. Nosso Senhor ressuscitou, aquela festa, agora até quem estava meio incrédulo agora passa a acreditar. Nosso Senhor come com eles, passa a parede, o Superman. E Nosso Senhor fala, tchau, estou indo. Imagina a aflição dos apóstolos. Mas, Senhor, agora que a gente quer colocar a ordem em Jerusalém, né? Como é que é isso? Os romanos vão tomar mesmo a cidade? Tchau. Do meu pai eu vim, para o meu pai eu volto. Vou para lá para construir muitas moradas para vocês. Mas, Senhor, e nós? O que vai acontecer? A gente está aqui, né, na casinha de Nicodemos. E a porta fechada porque a gente tem medo, né? É à toa que a gente está com a porta fechada. Tranquilo, lhes enviarei o Consolador, o Paráclito. Nosso Senhor fala para ele. O apóstolo meio chorando, né? Bom, fazer o quê? O que é isso, né? 50 dias após a ressurreição, 10 dias após a ascensão, Nosso Senhor aí envia o Espírito Santo aos apóstolos, e os apóstolos perdem todo o temor humano, se elevam no temor a Deus e saem pregar e batizar à torta e à direita, fazendo milagres, inclusive, né, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma verdade de fé. Então, quem deseja adentrar e profundizar isso mais pela lógica da coisa, podem ficar à vontade, mas tem um limite. Então, iremos chegar até um limite. A partir desse limite, é verdade de fé. Ou você crê, ou você não crê. Você crê no que diz a igreja, no que dizem os santos, no que professa a igreja durante todos esses anos. Ou aí você fala, não, isso aqui não é para mim. Eu acho que Deus é só um, eu acho que o Espírito Santo não é Deus. E aí já são outros 500. Entretanto, a primeira e grande verdade de fé é essa. E é interessante que o Espírito Santo é gerado do amor do Pai e do Filho. É o amor do Pai e do Filho. Falava, eu acho que semana passada na Lécio, que o Pai olhando para o Filho e o Filho olhando para o Pai, nessa união perfeita de amor, gera o Espírito Santo, que os une ainda mais. E eis a relação da Santíssima Trindade. Uma relação de puro ato de amor. Amor. Deus caritas est. Acho que a palavra mais sensata para adjetivar a Deus é amor. Porque tudo o que ele faz é por amor. Nosso Senhor mesmo falou que não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Inclusive, ele deu a vida até pelo inimigo que estava ali presente na última ceia, como eu falei, Judas. Nosso Senhor dá essa prova de amor. E a Santíssima Trindade é essa prova de amor. O Pai, quando criou as florezinhas que temos em casa, que contemplamos na rua, com todos aqueles traços, aquelas cores, os pigmentos, ele criou de forma singular, pensando em cada detalhe e amando. Deus, quando criou os céus, cada estrela com o seu nome, com a sua disposição, ele criou cada uma com amor. Deus, quando cria cada alma humana, independente do modo em que essa alma seja criada, ou essa criança venha a ser gerada, Deus ama essa criança incondicionalmente. E se fosse necessário nosso Senhor, ou melhor dito, se fosse possível, inclusive necessário nosso Senhor sofrer toda a paixão que ele sofreu por uma só alma, ele sofreu. Porque Deus ama
a todos nós e a cada um de nós de maneira individual. Deus caritas est. O ato da criação, esse ato trinitário, foi um ato de amor. O ato da sustentação de cada vida, inclusive dos seres inanimados. Porque se Deus dissesse assim, quero que deixe de existir as pedras. Acabou as pedras do mundo, não existia nada mais. Seja como ele quisesse. Se ele quisesse simplesmente que as coisas evaporassem, sumissem, as coisas evaporariam, sumiriam. Se ele quisesse destruir tudo pelo fogo, ele destruiria tudo pelo fogo agora. Assim como ele fez pela água. Ele via que a humanidade não ia para frente, falou, é necessário matar a todos os homens e vou salvar uma família para ver se um dia os outros têm a possibilidade de salvação. Então, o que foi que Deus fez? Manda o dilúvio, mata todo mundo. Matou todo mundo. Para salvar a muitos. Matou por amor. É muito interessante essas coisas. Porque todo ato de Deus é por puro amor. Inclusive aqueles atos que ainda não entendemos. Aqueles atos que aparentam ser dolorosos. Mas se nosso Senhor Jesus Cristo deu-se ao Pai e o Pai quis que ele fizesse aquilo, porque ele fala que veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Portanto, era da vontade do Pai que ele morresse de tal maneira, padecesse de tal forma, para agradar ao Pai. Então, o Pai quis isso. Deus quis isso. E tudo isso por amor a nós. Porque Deus quer se revelar a nós. Deus quer que estejamos com Ele. E é muita loucura. É muita loucura. Insensatez. Olhar para a cruz e dizer, quanto amor. Era uma pessoa toda dilacerada, ensanguentada, com o olho roxo, ombro deslocado. Que amorzinho. É muito fácil a gente olhar para o nosso filhinho, recém-nascido, pelezinho esticado, sorrisão, banguelo, os olhinhos brilhando. Que amorzinho. Mas prova de amor maior encontramos na cruz. Um homem que parecia um verme. Deus caritas est. Deus é por amor. E Ele quer que participemos desse amor dele. Deus deseja, de uma maneira profunda, que estejamos junto a este amor. Senão, seria, de fato, nécio tudo que Nosso Senhor padeceu. Então, tendo esses dois pilares de nossa fé, a Santíssima Trindade, como o primeiro grande mistério da nossa fé, a unidade e trindade de Deus, a fé na Santíssima Trindade e a fé na dupla natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ele é homem. Ele nasceu de Nossa Senhora, com toda a constituição de homem. Mas, em si, por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem também a natureza divina. Portanto, nosso Senhor, ele é Deus e homem verdadeiro. Deus e homem verdadeiro. E tudo que imaginarmos, foi feito ou é feito por Deus e por amor a nós. Eu comentava mais cedo da necessidade de tudo isso, né? Por que eu preciso perder 1 hora da minha vida na semana para ver sobre espiritualidade, se eu posso rezar em casa? Para escutar o professor Luciano falando sobre catequese, se eu já sei de tudo isso? Por amor às crianças. Hã? Por amor às crianças. Não.
Se eles fazem isso por amor às crianças, a ordem das coisas está invertida. Deve fazer tudo. Rezar, ler, trabalhar, estudar, sofrer, por amor a Deus, nosso Senhor. Para o bem delas. Exatamente. Como consequência, a nossa salvação e a salvação dos nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos amigos, parentes, desconhecidos, inimigos, as almas do purgatório. Mas a ordem não é amai seus filhos sobre todas as coisas. Então, muitas vezes podemos nos perder nisso, e que não é ruim, não é mal. Eu vou rezar porque meus filhos precisam aprender a rezar. Não está errado. É um excelente incentivo. Porque talvez, eu não sei quem foi que me disse, foi a mãe de um dos meus alunos. Ela me falou, Deus me salvará pela minha maternidade. Se eu não tivesse filho, eu não sei o que seria de mim hoje. Já teria me perdido há muito tempo. E Deus utiliza disso. É um meio de santificação. Mas não podemos esquecer que o nosso amor maior e nossa finalidade de vida deve ser amar a Deus. Porque Ele nos ama primeiro. E todo o amor que daremos para os nossos filhos, todos os exemplos que daremos para os nossos filhos, e aqui também para os nossos alunos, é porque ama a Deus. E é tão fácil fazer as coisas, ou que os outros percebam as coisas, quando se ama a Deus. A gente pode dar exemplo, sei lá, de São Maximiliano Maria Kolbe, um amante de Nossa Senhora. Ele tem uma revista chamada Cavaleiro da Imaculada. Louco, ele é conhecido também como Louco da Imaculada. São Maximiliano, ele fundou uma cidade para Nossa Senhora, na Polônia. Ele fez uma cidade, uma mini cidade, para Nossa Senhora, chamada Cidade da Imaculada. Como consequência, a comunidade religiosa dele chovia vocações. Um monte de gente queria ajudar. Famílias numerosas se aproximavam à comunidade. Quando ele foi para o Japão, convertia as pessoas assim, aprendeu a ler e a escrever e falar em japonês, porque ele chegou lá e falou, não, aqui eu tenho que montar uma tipografia, que eu tenho que falar sobre Nossa Senhora, e meio que eu mais gosto de fazer é o Jornal da Imaculada, a revista da Imaculada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender japonês. Em um mês o cara já estava fazendo pregação. Já estava fazendo revistas. E tudo isso ele fazia por amor a Deus, nosso Senhor. E como consequência, chovia coisas. Chovia. Uma determinada ocasião, ele queria muito um terreno. Se não me engano, era esse terreno da Cidade da Imaculada. Não vou afirmar porque eu não lembro exatamente. Daí ele foi falar com o dono do terreno, né? Chegou lá na casa do dono. Olha, preciso desse terreno. Aí, quanto você tem para dar? Não tem nada. Não tenho nada, né? Como assim? Você quer comprar meu terreno? Você não tem nada? Não quero comprar. Eu preciso. Eu falei que eu preciso. É para Nossa Senhora. Que frade charlatão é esse? Para Nossa Senhora um terrenão desse? Nossa Senhora quisesse, ela apareceria para mim, né? Quanto o senhor pode vender? É X. Eu posso conseguir dinheiro, mas eu só consigo Y. Não, isso aí não é nem 1/10 daquilo que vale esse terreno. Tá bom. Saiu São Maximiliano, sempre andava com a estatuinha de Nossa Senhora. Ele deixava isso tudo que é canto para que Nossa Senhora santificasse os lugares. Nossa Senhora das Graças. A medalha milagrosa, que tem muita devoção. Ele foi, plantou no terreno uma imagem de Nossa Senhora. Pouco tempo depois, o dono, por alguma razão, chamou ele e falou assim, o terreno é seu.
mas ele quis fazer isso para converter esse senhor. Não, ele queria fazer isso porque ele amava a Deus. Ele precisava que necessitaria de um espaço para que o amor de Deus fosse propagado. Ele precisava para que fosse propagado. Então, São Maximiliano, inspirado por Deus, fez aquilo, conseguiu o terreno. Então, tudo aquilo que fizermos, inclusive os nossos estudos, inclusive a gente deve aprender para amar mais a Deus. Não para mostrar a Deus para os nossos filhos. Isso é consequência do nosso amor a Deus. Porque, senhores, se a nossa finalidade não é a correta, podemos nos perder no caminho. E podemos nos perder feio. E, consequentemente, todos aqueles de nossa responsabilidade podem também se perder. A nossa finalidade primeira em tudo que fizermos, seja atender um pai que chega ali furioso, seja atender os nossos filhos em casa, seja ter paciência com os professores que entregam as provas e os trabalhos e as cadernetas na hora certa, seja parar para rezar meu terço, seja concentrar-me na Santa Missa, seja buscar meditar os evangelhos, tudo aquilo que fizermos, que tenha a finalidade de amar a Deus. Se amamos a Deus como Ele nos ama, é tudo mais fácil. E não é impossível. Porque se nosso Senhor falou que nós deveríamos amá-lo assim como Ele nos ama, significa que é possível. Talvez o grau é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho exponenciado o amor dele. Bem pouquinho, né? Mas temos também a capacidade de amá-lo. Temos também a capacidade de amá-lo verdadeiramente. E podemos amá-lo através do conhecimento. Conhecendo-o. Porque não podemos amar aquilo que não conhecemos. Se a nome da senhora? Camila não tivesse conhecido o Décio, eles não teriam se amado. Eles não se amariam. Eles não teriam filhos, não teriam construído uma família. É impossível amar aquilo que não conhecemos. Impossível. E a Deus podemos conhecê-lo de várias maneiras. Eu acho que a maneira mais simples é como ele se deixou. Ele se revelou. Temos as Sagradas Escrituras, temos a tradição da igreja, temos o magistério da igreja. E é do que vamos falar aqui. Sobre o magistério, a tradição, para que assim, conhecendo a Deus, possamos de fato ter uma solidez na vida espiritual e com os princípios da fé, os pilares da fé, tenhamos a capacidade de fundamentar a nossa vida espiritual e amar a Deus verdadeiramente, assim como Ele nos ama. Porque Deus é amor. E esse movimento que há em Deus, ou de Deus para nós, é puro amor. Puro amor. E também devemos e podemos retribuir tanta bondade a um Deus tão amoroso. E para encerrar, queria deixar-lhes uma citação de... Eu acho que é... Agora me veio na cabeça. Eu acho que é São João da Cruz. Ou é Santa Teresinha do Menino Jesus. Que no fim seremos julgados pelo amor. Pelo amor que amamos, pelo amor, pelo quanto amamos, mas também seremos julgados por Deus, que é amor. Isso nos causa muita tranquilidade, por saber que Deus é amor e Ele nos julgará, mas também deve nos alertar, pois devemos nos assemelhar a Ele no amor. Então, corramos atrás, para que cheguemos ao nível dele e quando morrermos, digamos, Senhor, dei tudo,
Fiz de tudo. Amei. E fui amado. Não tive 8 milhões de seguidores no TikTok, mas preparava minhas provas pensando em cada criança. Rezava pensando em ti. Sofria pensando nas dores que o Senhor padeceu. Gozava, me alegrava em vossa ressurreição. E, sem dúvida, era iluminado e guiado por vosso Santo Espírito. E assim seremos julgados pelo amor. Rezamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marco. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.